Eu vi uma trend aqui no YouTube que é de um ano atrás, que seria uma TBR negativa. TBR, pra quem não sabe, em inglês é tipo to be read, então seria livros que você gostaria de ler ou que você tem planos de ler. E uma TBR negativa seria livros que eu não tenho interesse nenhum de ler. Eu vi isso no canal do Man Caring Thing, que é um dos gringos que fala de livros que eu mais gosto, e eu vou fazer, foda-se. Beleza, um livro popular que todos amam, mas que você não tem interesse nenhum de ler. Eu vou botar aqui aquele vermelho, branco, sangue azul, que eu vejo que é bem popular no BookTok, BookTwitter, enfim. Para início de conversa, o livro é um livro de romance adolescente que já não me pega. E ainda por cima, tem a parada de que os dois protagonistas, eles são... Um é filho de presidente dos Estados Unidos, o outro é parte da monarquia inglesa. Tô achando esse subtexto muito de direita pro meu gosto. Não vai ser hoje que vocês vão me convencer que monarquia e Estados Unidos são bonitinhos. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em ler. Eu pensei em botar aqui o Pushkin, que é um autor russo. Eu tenho bastante interesse em explorar literatura russa, mas por algum motivo o Pushkin não me chama muita atenção. Ele tem aquela pegada bem de romantização e o caralho que não me puxa muito. Eu pensei em colocar o José de Alencar, porque, honestamente, todo o conceito do livro Senhora, por exemplo, ele soa muito chato, e todo mundo que eu conheço que leu esse livro acha ele muito chato. Então eu meio que fiquei extremamente desanimado. Mas tem uma escolha perfeita para isso, e é o Sir Walter Scott. Ele é autor do livro Ivanhoé e alguns outros livros de Idade Média, Cavaleiros e o cacete. Que tem muito essa vibe de, cavaleiro, numa visão romantizada de Idade Média, né? Grandes morais e éticas e, sei lá, Cristo. Essa porra não me interessa, velho. Tipo, passo longe. Não duvido que exista algum tipo de, digamos assim, valor de diversão nos livros dele, mas eu definitivamente não estou interessado. Um autor que você não tem interesse em ler, dessa vez não especificado se ele tem que ser um clássico. Vamos falar de alguém que eu tenho uma coisa um pouco mais pessoal, e é a Ayn Rand. Ayn Rand, pra quem não sabe ou precisa refrescar a memória, é autora de Revolta de Atlas e alguns outros livros, tipo A Nascente. Enfim, acontece que eu já li o livro dela, que é A Virtude do Egoísmo, que é um livro de ensaios, onde ela discorre sobre a filosofia dela, que é o objetivismo, que é uma visão, assim, tipo, um ultraliberalismo ateu. Basicamente, um discurso todo sobre uma espécie de egoísmo ético e um discurso anti-socialista, só que o antissocialismo dela não é tipo o socialismo real, é o socialismo que ela inventou na cabeça dela. Enfim, acontece que... Então, eu li A Virtude do Egoísmo porque eu tentei ler A Revolta de Atlas, que é o mais famoso dela. Só que A Revolta de Atlas é uma tijola desse tamanho. Eu desisti, eu não aguentei, é muito chato. Eu até cogitei por um tempo ler A Revolta de Atlas para fazer conteúdo sobre, tipo de crítica ou o que seja, mas eu parei para refletir recentemente e eu decidi que eu tirar tempo da minha vida para ler um livro de mais de 1000 páginas que eu sei que eu vou detestar é um, é um ódio próprio que eu não quero praticar. Um autor problemático cujos livros você não tem interesse em ler. Orson Scott Card, autor do livro Ender's Game e toda a sequência dos livros de Ender's Game. E eu tô ligado que ele é um cara extremamente homofóbico e extremamente contra várias pautas que eu considero importantes. Ele é bem ativo nisso até hoje, não é como se ele tivesse, tipo, morto, vida que segue, outra época. Não, ele é nosso contemporâneo. E ainda assim, o conceito dos livros dele não são chamativos o suficiente pra mim para que eu passe além dessa visão que eu tenho dele e tancar os livros, ficar está fora. Embora, inclusive, eu tenha visto o filme do Ender's Game quando saiu no cinema, e eu lembro de ter gostado quando eu estava assistindo. Mas eu lembro também que a batalha final, ela é dita pra gente como audiência que aquilo é um treinamento, então eu não tive tensão nenhuma enquanto ela tava rolando. E depois que o filme acabou, eu simplesmente nunca mais parei pra pensar direito sobre ele. Ele é bem esquecível. Um autor que você leu alguns livros e decidiu que os livros não são pra você. Poderia botar a Clarice Lispector. Eu adoro o livro Hora da Estrela, mas eu fui ler uns livros de contos dela, tipo o livro A Legião Estrangeira, e esses contos não são pra mim, cara, são abstratos demais. Eu gosto de abstração, mas eu gosto quando ainda tem algum tipo de forma para que eu consiga me aprofundar, enquanto os da Clarice, sei lá, parece que eu tô vendo uma pintura abstrata. Não é ruim, isso não é um defeito, mas é uma preferência minha. Porém, eu tenho interesse ainda em tentar ler Clarice. Eu tenho outros livros que eu quero tentar dela antes de jogar a toalha. Então a resposta para valer dessa pergunta vai pro George Orwell. Eu li 3 livros do George Orwell ao todo na minha vida, um livro de ensaios e, naturalmente, em 1984, Revolução dos Bichos.
Como ensaísta, eu acho o Orwell ok. Tipo, são textos realmente de coluna de jornal e caramba. E são bem superficiais para discussão política, mas como é, digamos assim, uma coisa que qualquer pessoa vai ler aleatoriamente de manhã no jornal, eu acho que tá de bom tamanho. Mas esses dois aqui, eu fui com uma expectativa alta, todo mundo falava tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. E o resultado foi, Revolução dos Bichos eu acho um livro bem medíocrezinho, ele é um livro de, na minha opinião, um livro de fofoca. Ele não é essa crítica política toda, ele tá tentando fazer uma espécie de paralelo um para um da União Soviética, na visão do George Orwell. Então, na minha opinião, ele é o equivalente do que aquela época teria de um desses memes de internet de paródia política, tipo aquelas animações em flash que são feitas, por exemplo, aquelas palhaçadas que o Ciro Gomes posta, aquele Ciranha, o o Lulatman e Coringa Bolsonaro, enfim. O 1984, ele tem bem mais valor. Toda a questão do Estado que é construído aqui é uma coisa que o Orwell escreveu antes do próprio conceito de terrorismo de Estado ser trabalhado. E ele se aplica, na minha opinião, muito mais às ditaduras da América Latina, que ocorreram durante a Guerra Fria, do que especificamente sobre a União Soviética. Ainda assim, muitos debates interessantes sobre reflexão, senso crítico e questionamento de autoridade. Esse livro foi lenha para maluco criar a teoria da conspiração porque eles interpretam errado e levam a um ponto onde absolutamente todo tipo de convenção tem que ser questionado. Tipo, por exemplo, a Terra é redonda. Tá, isso existiu, mas isso não é culpa do George Orwell, beleza. De resto, esse livro é bem chato. Eu não gosto do jeito que ele é escrito, eu acho ele de uma escrita muito ruinzinha, principalmente da metade pro final. Eu leio livros considerados difíceis o tempo todo, eu leio livros acadêmicos, eu leio grandes clássicos. Isso aqui pra mim não é um livro complexo, ele é um livro chato. Além de que eu considero ele extremamente superestimado. Ele não se manteve tão atual assim quanto as pessoas gostam de dizer. Eu, por exemplo, considero que o Admirável Mundo Novo, que é uma distopia que saiu antes do 1984, consegue ser mais atual do que esse aqui. Resultado, eu não detesto a obra do Orwell, eu não desgosto a tal grau da obra do Orwell. Eu não vou nem entrar naqueles méritos se ele é relacionado à CIA, qual é o posicionamento político dele, porque não é isso que eu tô falando dos livros em si. Eu só não acho que ele tem muito mais a me oferecer do que ele já ofereceu. Eu tenho tanta coisa pra ler, eu não vou focar no Orwell agora. Um gênero que você não tem interesse. Eu meio que já entreguei isso no primeiro item, né? Eu não tenho interesse nenhum em livros de romance. Vale dividir aqui, né? Porque quando eu falo romance, eu tô falando de livros que são especificamente sobre relações amorosas entre duas pessoas. E não especificamente o movimento do romantismo, né? Eu citei o Pushkin no início. Pushkin, quando eu falo que ele é romântico, ou Walter Scott, é porque eles são de movimentos românticos e não, tipo, livros de romance. Livros de movimento romântico eu até vou, dependendo de qual. Por exemplo, eu gosto do Goethe. Mas esses livros cujo foco é realmente uma relação amorosa e o foco fica todo nisso, não sei se eles vão ficar juntos, se eles não vão. Aí tem a caralhada de tropes e arquétipos que as pessoas gostam, tipo, que são inimigos e viram amigos, ou que se odeiam e aí eles transam, ou qualquer tipo de merda assim. Eu não tenho interesse, não me pega, nunca me pegou de verdade. E eu duvido que vá vir a me pegar em algum momento. Um livro que você comprou e nunca vai ler. Eu poderia até citar alguns livros que eu comprei em sebo, de edições mais antigas, que, por exemplo, eu tenho versões mais novas, com traduções melhores, então eles vão ficar mais de enfeite. Mas eu quero puxar aqui Os Subterrâneos, do Jack Kerouac. Eu comprei esse livro porque me falaram que, já que eu gostei de alguns dos livros do Bukowski, tem uns que eu odiei, mas tem uns que eu gostei. Gosto do John Fante, gosto do Camus, etc. Eles falaram pra mim, cara, você tem que ler Jack Kerouac. Jack Kerouac, Geração Beatnik, tereréu, tereréu, tereréu. Falam que o On the Road é o melhor. Eu perguntei na livraria pra uma pessoa que trabalhava lá, que ela é fã do Kerouac. Eu perguntei, eu posso começar por esse? Porque esse aqui é simplesmente mais barato. Ela falou, pode, com certeza. Inclusive, eu até recomendo que comece por esse, é o show. Eu tentei várias vezes ler esse livro. Eu tentei várias vezes começar ele de novo e tancar o livro. Mas a escrita do Kerouac é absolutamente insuportável. Cara, parece que ele tá vomitando palavras o tempo todo. E eu simplesmente desgostei em um grau muito essencial, que é... Não é que eu não tava gostando da história, eu até tava achando a história interessante. Mas o jeito que ele escreve, eu acho ele tão desgraçado, tão merda, que eu
Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Perguntei pra pessoas que eu conheço que gostam do On The Road, gostam do Kerouac em geral, se On The Road é melhor que isso aqui. E eles falaram que não é muito diferente. Então, não só eu não consigo terminar esse livro, como eu também não vou encostar mais no Kerouac. A série de livros o qual você não tem interesse em ler. Eu não tenho consumido muitas séries de livros. A maioria das séries de livros que eu tenho consumido são ficção científica clássica, tipo Duna ou o Isaac Asimov, que eu tenho até uma pilha ali. Quando se trata de livros de fantasia, eu gosto, mas eu sou muito seletivo. Mas tem uma saga de fantasia que eu conheço, que todo mundo conhece, porque é gigante, e ao mesmo tempo eu nunca tive o mínimo interesse de ler uma página. E é Acotar, aquele negócio de corte de espinhos e rosas. Tudo que eu ouvi falar sobre a narrativa, tudo que eu ouvi falar sobre o universo, é tão extremamente desinteressante que eu passo o mais longe possível. Eu realmente não tenho muito o que dizer sobre. E por último, um lançamento que você não tem interesse em ler. Não tenho muita noção do que está saindo no momento, ainda mais se for para acompanhar o lançamento de coisa que não me interessa. Vamos pegar de uma coisa que meio que poderia me interessar e acabou não me interessando. Billy Summers, do Stephen King. Gosto do Stephen King, eu já li alguns livros dele, uns 10 livros dele. E eu percebo claramente que eu gosto mais dos livros mais antigos dele, principalmente quando ele tinha mais um foco em terror, mas os livros que não são de terror dele são interessantes também. Mas eu acho que, sei lá, antigamente os livros eram, ao mesmo tempo que eles eram menos coesinhos, menos, digamos assim, mais editados, como são hoje em dia, para ficar mais direto ao ponto, para ficar até, digamos, talvez uma leitura mais fluida, eu acho que ele perdeu muito do charme. Gosto dos livros do Stephen King em que ele é mais, digamos assim, que ele pira mais na batatinha. Eu acho que eu gosto dos livros da época que ele estava mais drogado, sei lá. E eu li livros mais recentes do Stephen King, eu li a trilogia do Bill Hodges, né? Eu li Revival, eu li Joyland, e eu gosto desses livros. Mas eu não tenho mais fogo para ir atrás deles. Então já faz um tempo que eu não acompanho muito o lançamento do Stephen King. E o Billy Summers, que eu saiba é o último que saiu, que é um conceito meio de um assassino fazendo o último trabalho dele, que é um conceito que, tipo, não falta em filmes. Simplesmente olhei para aquilo, bufei e segui em frente. Então, zero interesse em Billy Summers. É isso, chegamos ao final. Eu achei divertido fazer esse negócio de trendzinha, de várias coisinhas. Se vocês conhecerem mais alguma que seja divertida de fazer, vocês, por favor, me mandem. Comentem os teus. E, por favor, me sigam nas outras redes sociais. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, eu estou no TikTok. Se você veio pra cá pelo TikTok, por favor, se inscreva, compartilha. Essa ladainha toda que tem que falar no final de vídeo do YouTube, tá ligado? Vocês sabem como é que é. Valeu!